Ouvir aqui o Enderson. Boa noite, Enderson. Boa noite a todos. Parabéns pela vitória. Obrigado. Parabéns pelo teu time ser muito efetivo, principalmente até o segundo gol. Foi realmente avassalador o teu time em cima do maior rival. Eu te pergunto, não sobre o jogo, mas sobre o VAR, Enderson. Você reclamou muito daquele jogo do Internacional lá em Porto Alegre. E hoje, de novo, né? Porque pra gente, o que chegou pra gente, não sei o que chegou pra você, é que não houve a penalidade máxima e acabou complicando o jogo. Queria que você falasse sobre isso, Enderson. Não, acho que o primeiro tempo, até depois do segundo gol, o jogo estava extremamente controlado, a gente criando as principais chances. O Fortaleza não tinha conseguido finalizar, acho que nenhuma vez dentro do gol ali. A gente já tinha chegado várias oportunidades e criado situações claras. E de repente, na minha concepção, um erro bizonho, eu falo assim, é bizonho mesmo. Porque quem trabalha com futebol, eu tô no banco aqui, eu tô desse lado, eu tive a clara e nítida impressão, porque eu só posso falar de impressão, porque eu estou muito distante, que não houve absolutamente nada. Nada, nada, nada. Eles conseguem marcar um pênalti de um lance que, na minha concepção, deveria ser punido. A simulação do jogador do Fortaleza, porque não houve contato, ele se jogou. E eu falo que o maior problema que nós temos no Brasil é simulação de atletas. Eu estou falando isso porque acontece com o meu atleta também. Isso não é coisa que a gente domina, a gente controla, mas é um ponto que não é atacado. Então cria-se todo um problema, principalmente por isso, porque não houve contato nenhum para qualquer tipo de queda ali. Absolutamente nenhum, nada. Segundo, eu sabia também que o Luiz Otávio é um dos zagueiros que joga mais limpo aqui. Ele é extremamente assim, um jogador que joga na bola, joga forte, joga firme, mas ele visa a bola o tempo todo. E a terceira coisa ainda, que a minha impressão, eu acho que é uma coisa que vai ser depois constatada, que também foi fora da área. Que se tivesse tido algum tipo de contato, ainda assim foi fora da área. Então é isso que nos deixa assim, extremamente chateado, porque esse evento, esse gol dado, esse pênalti dado, de um erro bizonho na minha concepção, ele muda tudo que é o jogo. Agora, nós poderíamos ter terminado o primeiro tempo 2-0, e a equipe do Fortaleza poderia ter virado o jogo. Às vezes a gente entrasse mais relaxado no intervalo, achando que o jogo já tivesse ganho, e muitas vezes até poderia sofrer uma virada, um empate, ou a gente poderia terminar o jogo de uma maneira muito diferente. Porque como a diferença era só de um gol, fica aquele jogo tenso. Toda a bola jogada na área, é uma bola sempre com algum perigo, a possibilidade de um erro, do acerto do adversário é enorme. Então, assim, eu queria enaltecer muito a partida que nós fizemos, a competitividade da equipe, a forma com que nós nos portamos. Acho que foi merecido o resultado, e principalmente a cabeça dos atletas de poder, mesmo sendo tão prejudicado, a gente conseguiu eliminar um pouco dessa raiva, do sentimento de decepção. Nós tivemos jogadores entrando no vestiário, mas assim, muito abalados, porque todos viram o que aconteceu e apenas uma pessoa tomou a decisão equivocada. Então, a gente conseguiu voltar para o jogo, tentar entrar ali na partida, tentar voltar a jogar com tranquilidade, e a gente sabe que é muito difícil, mas foi um grande resultado, e a gente sabe da força da equipe do Fortaleza, uma equipe muito bem montada, muito bem treinada, mas hoje eu acho que a gente criou as principais situações e mereceu muito o resultado. Enderson, o Rogério veio aqui há pouco e disse que perdeu o jogo na desatenção. E onde é que você entende que você venceu o jogo? Cada um fala só na desatenção da equipe dele, não. Acho que houve muito mérito da nossa equipe, da forma que a gente se posicionou, da forma com que a gente marcou, a forma com que a gente encurtou o jogo.
Eles têm muito trabalho, né, por dentro ali do campo, e nós impedimos muito, e saímos muito em situações que eles forçaram o passe, a gente conseguiu interceptar. Então, eu não acho que o resultado foi só apenas em cima de alguns... como é que você falou a palavra? Desatenção, não. Eu acho que teve muito mérito nosso também, de sabermos marcar agressivamente, marcar no campo do adversário, de transitar com velocidade, de fazer ultrapassagens no último terço, de explorar a profundidade. Então, eu acho que houve mérito também da nossa equipe. Anderson, lá no Ceará, ainda na coletiva antes do jogo, a gente falava sobre esse jogo valer os mesmos 3 pontos em relação ao Campeonato Brasileiro. Mas ele ter todo um significativo, né, um significado diferente por ser o Clássico Rei. E esse, particularmente, está voltando a ser um Clássico Rei na primeira divisão. O primeiro nesse modelo. Terminado o jogo, seu time ganhou os 3 pontos. Dá para avaliar o que, na verdade, no final das contas, é mais importante? Os 3 pontos, a vitória moral, a questão histórica, a questão do Clássico Rei, ou as duas situações se igualam? Não, gente, antes quero fazer um parêntese, né, de agradecer muito o nosso torcedor, que né, nos apoiou muito, fez uma festa maravilhosa. Foi uma festa linda, assim, uma festa assim, fantástica, que eu tenho certeza que todos que participaram não esquecerão assim, né, desse momento. Acho que foi muito importante. A gente teve momentos de algumas dificuldades, e a torcida teve do nosso lado, incentivando, motivando os nossos atletas. Então, eu particularmente quero oferecer muito para esse torcedor que nos ajuda mesmo, assim, porque não é fácil, assim, né? O trabalho que é feito, que é desenvolvido, a pressão toda que tinha de alguma forma. E, ao mesmo tempo, o que eu tento passar para os atletas é que é um jogo muito importante, é um jogo especial, mas que ele acaba agora para a gente, assim, né? Vamos comemorar hoje, no máximo, até amanhã pela manhã, e a gente já começa, amanhã não, né? Na segunda-feira a gente já começa com um pensamento muito firme, num jogo dificílimo que nós teremos contra a Chapecoense. Nós precisamos muito do nosso torcedor, com esse mesmo entusiasmo, com essa mesma força, porque vai ser dos jogos mais difíceis que nós vamos enfrentar aí no campeonato. Qualquer jogo de Série A é muito complicado. Então é importante que o nosso torcedor entenda isso, nos apoie do início ao fim. Vai ser realmente um grande desafio, mas espero que a gente possa entregar para o nosso torcedor mais um grande resultado. E aquilo que eu falei, né, assim, é importante, é histórico, isso é tudo muito bom, mas o mais importante são os 3 pontos, sem dúvida nenhuma. Isso é o que a gente está buscando. E nós vamos buscar contra a Chapecoense com a mesma intensidade, a mesma força. Esse é o nosso propósito, e é isso que eu quero que os nossos atletas tenham em mente. Anderson. Oi. Anderson, boa noite. Boa noite. A gente conhece você como uma pessoa muito agitada, claro, no banco de reservas. Mas hoje, uma atmosfera como um Clássico Rei, você estava muito agitado mesmo. No fim do jogo, você gritou como nunca e também discutiu com o torcedor, que com certeza estava lhe perturbando muito ali atrás de você. Mas eu queria saber de você o quanto essa vitória é importante para o trabalho aqui, principalmente tratando de um Clássico Rei. Obrigado. Assim, o que é difícil de acreditar é que tem 5 torcedores, cara, eu posso até identificá-los, que se eles quiserem, né, algum tipo de conversa, explicar, ou se eles quiserem virarem treinadores, eu posso mostrar para ele qual que é o caminho. Não é um caminho muito difícil. Porque um cara como eu, que não foi jogador, morou na periferia, estudou sempre em escola pública, estudou com dedicação. Se eu conseguir chegar, eu acredito que qualquer um consiga chegar também. Então, assim, eu preciso ter um mínimo de respeito. É inconcebível que 99,9% do nosso torcedor possa incentivar, possa apoiar, e que tenha 5 torcedores no meio de quase 40 mil que possam xingar tanto a gente, cara. É uma coisa desleal, é uma coisa... Eu sou um ser humano também. Se tivesse um motivo para isso, eu não estava nem conversando com esses caras. Nós estamos perdendo o jogo, nós estamos mal pra caramba, o time não está jogando nada, nós estamos sendo goleados. Acho que tem motivo até para poder falar que eu não sou incompetente, sou burro, que eu não sei trabalhar. Poxa, nós estamos ganhando um jogo difícil, né, um jogo complicado. O time do Ceará ainda não tinha vencido o nosso rival no ano. É um jogo extremamente tenso,
O que nós precisamos é de apoio, cara. Como eu falei assim, a gente fez um bom jogo. Acho que a gente foi merecedor do resultado. Não é possível que não haja reconhecimento também, cara. Isso é que nos deixa chateado. Porque eu estou concentrado pra caramba no jogo, assim, cara. A minha cabeça está ali, eu estou participando, estou envolvido, estou ali ligado. Mas a coisa é tão assim... Você não escuta. Quando tem uma parada de jogo, você vai conversar com o seu auxiliar no banco e vem uma enxurrada de xingamentos, assim, coisas que são terríveis, cara. Infelizmente, a gente convive com isso. A gente acha que quem está aqui pode ter o direito de fazer tudo, e eu não aceito muito isso. Eu fui torcedor de arquibancada, eu fui, na minha época, era geral, assistia o jogo em pé, eu fui incapaz de conseguir vaiar, na minha vida inteira, um time, um jogador. Quando eu não estava satisfeito, eu simplesmente não vou. Não vou. Então, assim, eu gosto de enaltecer muito aqueles que vêm, nos apoiam, né, se dedicam assim, ó, é sacrifício que a gente percebe que esse nosso torcedor tem feito para acompanhar o time. Não é fácil, é uma paixão absurda, é uma paixão, mas nós estamos tentando dar uma resposta positiva, cara, assim. Nós estamos treinando muito, nós estamos batalhando, o time não para de correr em momento algum, a dedicação deles é extrema dos nossos atletas. Então, assim, eu queria que, minimamente, a gente enaltecesse o que os atletas fizeram hoje dentro de campo. Anderson, parabéns pela vitória. Obrigado. Queria que você falasse dessas duas tomadas de decisão que você teve no jogo de hoje. Entrou com o Leandro Carvalho novamente e colocou o Lima, né? Se o time vai mal, o treinador é criticado. Agora o time foi bem. Eu queria que você falasse se esses jogadores corresponderam àquilo que você pediu, né? A gente sabia, assim, a gente sabe muito bem assim, da qualidade desses dois atletas, da qualidade dos atletas que saíram também. A gente pensou numa forma de encaixar um pouco melhor a equipe dentro daquilo que a gente tinha como proposta. Isso é o que eu falo assim, depois que você faz, é fácil criticar ou elogiar. O difícil é tomar decisão. Mas eu faço isso embasado nos trabalhos, nos treinamentos, visualizando os nossos adversários, estudando, observando o que a gente pode tirar deles, né, de encaixe, e particularmente acho que fizeram um bom jogo. Naturalmente, são duas funções que têm um desgaste muito grande, mas eu fiquei feliz porque a resposta foi muito positiva em termos de entrega, dedicação, de questões táticas, técnicas. São jogadores muito inteligentes para jogar, e eles conseguiram fazer boas jogadas e nos ajudarem muito aí na vitória de hoje. Anderson, boa noite. Queria que você falasse como foi para você vivenciar esse primeiro Clássico Rei como técnico do Ceará, ainda mais com vitória, né? E também queria que você desse sua opinião se hoje o time foi taticamente perfeito. Eu particularmente acho que o primeiro tempo nosso foi muito bom, mas foi muito bom mesmo, assim. Eu sou um treinador que avalio assim, sem estar muito envolvido emocionalmente. Acho que o primeiro tempo nosso eu falei isso com eles no final do jogo, que foi um primeiro tempo muito digno daquilo que eu penso sobre o que essa equipe pode fazer. Acho que no segundo tempo, até por esse gol sofrido, a gente teve um jogo talvez mais igual, mais disputado, um jogo que estava mais jogado ali, mesmo a gente criando boas oportunidades. Nosso adversário também criou algumas situações importantes. Então, eu acho que foi um primeiro tempo, talvez, um dos melhores assim, que a gente tenha feito, né, na minha concepção. A gente jogou quase que não permitiu que o adversário criasse nenhuma situação e conseguimos criar boas situações de gol. Tivemos muitos escanteios, faltas que poderiam, né, ter sido transformadas em vantagem também, em gol. Eu acho que foi um dia muito bacana, assim, cara. Eu vi uma festa linda, assim, nosso torcedor fez uma festa fantástica, coisa que deixa a gente arrepiado, assim, né? Antes de começar, assim, você não imagina o que vai acontecer, essa energia. E eu estou numa expectativa muito grande que a gente possa ir no próximo jogo aqui contra a Chapecoense, fazer uma grande festa também e motivar esses atletas para que eles consigam continuar dando uma resposta muito positiva para o clube. Anderson, pelo que a gente te conhece, Anderson,
sabe que tu é um cara muito motivador, cobra muito dos teus atletas, né? Tenho certeza que você, no vestiário lá lá em Porto Alegre, na derrota para o Inter, você entrou muito chateado, né, com os teus jogadores, pela forma como o time jogou. O time jogou muito bem contra o Palmeiras, não jogou bem contra o Inter e joga bem contra o Fortaleza. Como manter uma sequência de bons jogos, hein, Anderson? Esse é o desafio, assim. O que eu falei com eles que, às vezes, o que acontece, quando a gente tem uma atuação convincente, um resultado muito expressivo, muitas vezes a gente entra numa zona de acomodação. E de achar que tá tudo muito bem, foi uma semana muito tranquila, e eu estou aqui para poder tirar essa zona um pouquinho de acomodação, não é acomodação, talvez um pouquinho de conforto. O jogador anda e trabalha sempre com, né, vamos imaginar assim, com a corda no pescoço, o tempo todo. Quando ele consegue tirar essa corda um pouquinho do pescoço e jogar para cima, então, assim, às vezes a gente não se prepara tão bem para aquilo que a gente vai enfrentar. Mas é uma conduta que eu tenho, e a gente tem conversado muito sobre isso, de não se abater tanto quando a gente tem derrota e não se entusiasmar muito quando tem boas vitórias. A gente manter sempre os pés no chão e manter sempre um equilíbrio. Anderson, Breno aqui do Povo, uma pergunta para você é o seguinte: o Ricardinho, ele é uma peça que o torcedor muitas vezes, ele é muito controverso. Às vezes o torcedor pede para que ele saia, às vezes ele não vai muito bem, mas ele é uma peça que ele é constante no time. Hoje, por exemplo, os números dele são muito bons, ele foi muito bem em campo e os números dele são altos, mas tem partidas que ele não consegue render muito bem. E muita gente pergunta, poxa, é uma peça que não sai, entra técnico, sai técnico e não sai do time. Eu queria que você falasse um pouco do Ricardinho, desses altos e baixos dele, e por que sempre ele é uma peça constante no teu time. Não, assim, pode ser uma questão casual, porque a gente esteve aqui chegando com alguns atletas que estavam na função, talvez não tendo tanta oportunidade assim. Alguns que estavam jogando tinham machucado. Eu há um tempo atrás, em 2013, eu fiz um movimento com um atleta que acho que foi muito importante na época para o Goiás, entendeu? A gente tinha um meia chamado Davi, e a gente reposicionou o Davi, depois dos seus 30 anos, a ele poder construir o jogo um pouquinho mais de trás. E chegando aqui, eu já conheço o Ricardinho já faz muito tempo, já enfrentei muitas vezes, sempre foi um jogador muito interessante. Eu também percebi que ele tinha características que poderiam se adequar muito a essa função. E acho que ele tem feito muito bem, entendeu? Ele tem dado um equilíbrio muito bom para a equipe. Às vezes ele pode até errar um ou outro passe, mais um ou outro domínio, mas ele não deixa de tentar, ele não deixa de jogar. E acho que ele tem dado uma estabilidade técnica para o time na função. É claro que se a gente tiver uma opinião diferente em qualquer outro momento, eu faço a troca sem problema nenhum. Nós temos o Pedro Ken, que é um jogador muito intenso, que é um jogador também de muita qualidade. Nós temos aí o William, o Fabinho jogando, temos o Auremir, que está crescendo a cada dia, o Edinho, que é um jogador extremamente importante para o grupo. Se a gente precisar em qualquer situação, um jogo decisivo, do jeito que for, vai entrar e vai entrar muito bem. Então, assim, nós temos uma gama boa de atletas, nós estamos fazendo uma escolha. É claro que ninguém tem essa titularidade cravada na temporada toda. É uma questão que a gente está sempre desenvolvendo e está atento. Mas hoje eu posso falar que o Ricardinho tem feito bons jogos e nos dado uma consistência defensiva e ofensiva bem interessante. Anderson, você falou um pouco de corda no pescoço, no sentido figurado. Eu acho que serve para ilustrar o que eu vou te perguntar em relação ao Felipe Cardoso, né? Ele, além de uma ótima partida, marcou o gol e o gol da vitória. O que significa para um jogador como ele, um atacante de área, de quem se pede mais o gol do que os outros atletas, marcar o gol, seu primeiro gol com a camisa do Ceará e o gol da vitória no Clássico Rei? Acho que é um menino que está se dedicando muito. Embora ele não tenha feito gol até a partida de hoje, eu acho que de uma certa forma, a opinião de quase todos, de que é um jogador que deu muita... se entregou muito ali, consegue ter uma retenção de bola, é um jogador que tem a qualidade de reter e entregar bem essa bola, é muito competitivo ali na frente, ele é muito chato, a gente brinca um pouquinho com ele assim, né? Para os defensores sempre têm contato muito físico com ele. E é um menino que chegou aqui com muita vontade de poder mostrar seu futebol,
mostrar sua qualidade e acho, né, que ele está trilhando bem esse momento. Eu falei com ele, para ele ter muita tranquilidade que as coisas vão acontecer naturalmente. Ele talvez não, ele fez um gol hoje que nem é talvez a principal característica dele, que é o cabeceio, assim, embora seja bem alto, né? Ele às vezes, a gente cobra, pô, vamos lá, tem que preparar um pouquinho mais o gesto técnico, cabeceio, para poder fazer o gol. Ele tem melhorado e hoje teve a recompensa aí de poder fazer um gol importantíssimo para a gente. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Boa noite, bom descanso, bom domingo.